Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e fisioterapeuta do portal TrueNews. A espirometria é realizada há mais de 150 anos e continua sendo o principal exame da função pulmonar por conta de sua simplicidade e reprodutibilidade. A espirometria é um teste que auxilia na prevenção e permite o diagnóstico e a quantificação dos distúrbios ventilatórios e deve ser parte integrante da avaliação dos pacientes com sintomas respiratórios ou doenças respiratórias já conhecidas. O estudo dos volumes e das capacidades pulmonares é um assunto que merece bastante atenção, pois boa parte das intervenções dos fisioterapeutas e médicos envolvem em suas condutas a modificação destes volumes e destes fluxos, como, por exemplo, a utilização de um CPAP ou a prescrição de um broncodilatador. Mas antes de apresentar o tema proposto, iremos discutir um pouco sobre a função pulmonar, seus volumes e suas capacidades. Bons estudos. Função pulmonar. Entre os 6 e os 14 anos de vida, a função pulmonar tem um aumento progressivo, e isto se deve a uma forte influência da estatura. A função pulmonar máxima é obtida aos 20 anos no sexo feminino e aos 25 anos no sexo masculino. O pulmão deixa de crescer antes, porém a força muscular se eleva no sexo masculino, o que eleva a capacidade vital. Após o máximo, a função pulmonar permanece estável até os 35 anos de idade aproximadamente, quando começa a decair gradualmente ao longo da vida. O volume expiratório forçado no primeiro segundo cai em torno de 28 ml por ano em média no sexo masculino e 21 ml por ano no sexo feminino. É possível o indivíduo chegar ao início da vida adulta com uma menor função pulmonar, e isto se deve a fatores que influenciaram ao longo de sua infância, como o fumo passivo ou ativo, ou até mesmo ser portador de hiperresponsividade brônquica. Os fumantes suscetíveis perdem, em média, 60 ml por ano de volume expiratório forçado no primeiro segundo, mas a variação individual é ampla, podendo chegar a centenas de ml, daí a importância de avaliações e de medidas espirométricas anuais. Volumes e capacidades pulmonares. O volume corrente é o volume de ar que se movimenta no ciclo respiratório normal em repouso, ou seja, é a quantidade de ar que está entrando e saindo do seu pulmão enquanto você está assistindo essa aula. Volume de reserva inspiratório. A partir do volume corrente, numa situação de necessidade, podemos inspirar um volume muitas vezes maior, numa inspiração forçada e profunda. Este é exatamente o volume que é mobilizado quando você enche o peito de ar antes de dar um mergulho prolongado na piscina, por exemplo. Corresponde a cerca de 45 a 50% da capacidade pulmonar total. Volume de reserva expiratório. Seguindo o mesmo raciocínio do volume de reserva INS, o volume de reserva expiratório é a quantidade de ar que pode ser expirado voluntariamente a partir do volume corrente e corresponde a cerca de 15 a 20% da capacidade pulmonar total. Volume residual é simplesmente o volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima e corresponde a cerca de 25 a 30% da capacidade pulmonar total. Capacidade vital representa o volume de ar que você é capaz de mobilizar ativamente, ou seja, é a quantidade de ar que passa pela sua boca entre uma inspiração máxima e uma expiração máxima e completa. Como pode ser visto, compreende 3 volumes primários: volume corrente, volume de reserva INS, volume de reserva expiratório e corresponde a cerca de 70 a 75% da capacidade pulmonar total. Capacidade residual funcional é o volume de ar que permanece nos pulmões ao final de uma expiração tranquila, normal. O ponto onde isto ocorre é o próprio valor da capacidade residual funcional, que é o ponto de equilíbrio entre as forças elásticas dos pulmões, que forçam o colabamento pulmonar, e as forças da caixa torácica, que forçam a expansão do gradil costal. Capacidade inspiratória é o volume máximo de ar inspirado voluntariamente a partir do final de uma expiração espontânea, no nível expiratório de repouso. Compreende o volume corrente e o volume de reserva inspiratório. Corresponde a cerca de 50 a 55% da capacidade pulmonar total e a cerca de 60 a 70% da capacidade vital. Capacidade pulmonar total. O volume de gás nos pulmões após uma inspiração máxima é denominado como capacidade pulmonar total. Representa a soma dos volumes corrente, de reserva inspiratório, de reserva expiratório, mais o volume residual. Em relação aos equipamentos de espirometria,
hoje nos deparamos com dois principais modelos. O modelo clássico, o espirômetro de mesa, que é conectado no computador ou numa CPU ou um notebook e que realiza um exame completo no paciente, executado via de regra pelo pneumologista. E temos também aparelhos de espirometria portátil, que são capazes de reproduzir praticamente todas as funções dos grandes aparelhos de mesa e de fácil utilização. Quais seriam, então, as aplicações da espirometria? Serviriam para indicar a presença de doença pulmonar, determinar a causa ventilatória para a dispneia, quantificar uma disfunção ventilatória e prever seu prognóstico, avaliar uma resposta ao tratamento, avaliação da incapacidade funcional, detectar precocemente a disfunção ventilatória, manejo de pacientes portadores de doença pulmonar, serve durante a realização de estudos epidemiológicos, durante a reabilitação pulmonar para avaliar a melhora da função e também como uma avaliação pré-operatória. Quais seriam as indicações da espirometria? Seriam para testes diagnósticos, teste de estadiamento da doença e também para um rastreamento de fumantes ou outros indivíduos portadores de fatores de risco com idade superior a 40 anos de idade ou na presença de sintomas, como por exemplo tosse crônica e dispneia. Em relação às contraindicações para a realização da espirometria, podemos dizer seriam como as principais as infecções respiratórias ativas ou recentes, como pneumonia, resfriado ou gripe, dor torácica que interfira com a respiração, infarto agudo do miocárdio ou angina recente, aneurisma de aorta, deslocamento de retina ou cirurgia ocular recente, hemoptise e o indivíduo respirando por meio de uma traqueostomia. As medidas obtidas durante uma espirometria levam em consideração os valores de referência das mesmas realizadas durante grandes estudos em grandes populações mundiais. Não há como interpretar uma espirometria corretamente sem levar em consideração todos esses fatores, principalmente a estatura, a idade, a etnia e o peso corporal. As principais medidas obtidas em um teste de espirometria são referentes à manobra realizada de capacidade vital forçada, que fisiologicamente representa a capacidade pulmonar total menos o volume residual. A capacidade vital forçada representa o volume máximo de ar exalado com o esforço máximo, que se dá a partir do ponto de máxima inspiração. Volume expiratório forçado no primeiro segundo, VF1, indica o volume de ar que é exalado no primeiro segundo durante a manobra de capacidade vital forçada. Relação VF1 sobre CVF nos dá o diagnóstico do distúrbio ventilatório que pode ser obtido a partir da razão entre as duas medidas obtidas em porcentagem. Em relação aos fluxos expiratórios, ela envolve diferentes parâmetros, quer seja um fluxo expiratório forçado máximo, um pico de fluxo expiratório que representa o fluxo máximo de ar durante a manobra de capacidade vital forçada e um fluxo expiratório forçado médio, o FEF 25-75%. O pico de fluxo expiratório forçado no primeiro segundo é um parâmetro expiratório esforço dependente, que reflete o calibre das vias aéreas proximais. Pode ser utilizado também como um índice da capacidade de tossir ou indiretamente da força expiratória. Uma espirometria é considerada como seu valor normal quando seus valores de referência encontram uma capacidade vital forçada e o VF1 superiores ao limite inferior da normalidade, e também uma relação VF1 sobre CVF maior ou igual a 70% do limite inferior da normalidade. Desta forma, poderemos dizer que esse exame encontra-se dentro dos padrões de normalidade. A obtenção de uma curva de fluxo-volume é padrão na maioria dos espirômetros de mesa, pois fornece informações mais importantes do que os espirômetros que apresentam uma curva de volume no tempo. Ela é melhor para demonstrar obstrução leve de vias aéreas também. Temos aqui a representação de uma curva clássica dentro do padrão de normalidade de uma curva de fluxo por volume, onde podemos observar aqui na parte inferior o fluxo inspiratório em litros por segundo, na parte superior o fluxo expiratório. Encontramos também o pico máximo de fluxo na espícula dessa curva
formando assim uma alça fechada da curva fluxo-volume. Temos aqui o traçado normal de uma curva demonstrando uma capacidade vital forçada, onde podemos observar facilmente aqui que praticamente em situações de normalidade conseguimos exalar praticamente 80% do volume de ar no primeiro segundo de exalação. Denominamos como um padrão obstrutivo se ele for caracterizado por redução do fluxo expiratório em relação ao volume pulmonar expirado. A obstrução ao fluxo aéreo resulta da redução da retração elástica e o aumento da resistência das vias aéreas. Encontramos o VF1 e fluxos geralmente reduzidos, a relação VF1 sobre CVF menor que o limite inferior da normalidade, promove também uma redução na razão VF1-CVF em % em pacientes sintomáticos respiratórios, ainda que haja VF1 normal, e a relação VF1 sobre CVF limítrofe, uma redução de fluxo expiratório forçado médio de 25% a 75%, outros fluxos terminais, são indicativos de obstrução em sintomáticos respiratórios. Aqui demonstramos, numa manobra de capacidade vital forçada, a presença de uma doença obstrutiva através de um volume expiratório forçado no primeiro segundo abaixo dos valores de normalidade e uma relação VF1 sobre CVF, aqui nesse exemplo, de 0,56%, demonstrando então um padrão obstrutivo, uma vez que esses valores de normalidade seriam acima de 82%. Algumas doenças estão associadas à obstrução do fluxo aéreo, que são a doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquiectasias, fibrose cística, sequela pós-tuberculose, alguns casos de câncer de pulmão e bronquiolite obliterante. O teste diagnóstico espirométrico na DPOC é confirmado pela relação pós-administração de broncodilatadores com uma relação VF1 sobre CVF menor do que 70%. E uma relação pós-broncodilatador menor do que 70% deve ser medida 15 minutos após a inalação de 400 microgramas de salbutamol ou outro broncodilatador equivalente. Isto é importante, pois ajuda a diferenciar DPOC de asma, fornece melhores resultados de VF1 e de CVF, porém ele deve ser interpretado com a história clínica do paciente. Nem asma e nem a doença pulmonar obstrutiva crônica são diagnosticados pela espirometria isoladamente. Padrão restritivo. Qualquer processo que interfira com a ação de fole dos pulmões ou da parede torácica pode ser considerada uma afecção restritiva. Diferente da obstrução, na qual a limitação ao fluxo é o problema primário, a restrição resulta em volumes pulmonares reduzidos. Talvez a causa mais comum seja a alteração do próprio tecido pulmonar que ocorre em doenças que causam fibrose ou infiltram os tecidos pulmonares. A perda de volume pulmonar pode ocorrer quando o parênquima pulmonar é deslocado, nos casos de tumores, grandes derrames pleurais ou ressecções pulmonares. Um distúrbio restritivo é caracterizado fisiologicamente por redução da capacidade pulmonar total. Quando a capacidade vital e a capacidade vital forçada estão reduzidas, na presença de relação VF1 sobre CVF porcentagem, fluxo expiratório forçado 25/75 dividido pela CVF normais ou elevados. A capacidade vital forçada inteira pode ser expirada no primeiro segundo e o volume expiratório forçado é igual à capacidade vital. Aí acontece da relação VF1 sobre CVF ficar em torno de 100%. Encontramos durante uma manobra de capacidade vital forçada, como apresentado aqui nesse slide, uma doença restritiva caracterizada então por uma redução da capacidade vital forçada, uma redução do volume expiratório forçado no primeiro segundo. Ambos os valores estando reduzidos, vai apresentar uma relação VF1 sobre CVF mais próximo de 100%, próximo de 1, como podemos observar aqui. Mas o padrão Gold de avaliação da redução de uma doença restritiva é através da medida de sua capacidade pulmonar total, que envolve a obtenção de valores de volume residual que não são obtidos através de um teste de espirometria. Diante de uma doença restritiva, encontramos o seguinte padrão espirométrico: um volume expiratório forçado no primeiro segundo, menor do que 80% do valor previsto. Uma capacidade vital forçada
também menor do que 80% do valor previsto. E a relação VF1 sobre CVF maior do que 0,7. São diversas doenças associadas a um padrão restritivo, das quais podemos diferenciá-las entre causas pulmonares e extrapulmonares. Como causa pulmonar que leva a um padrão restritivo, temos as asbestoses e silicose, pneumoconiose, edema pulmonar, tumores pulmonares parenquimatosos, lobectomia ou pneumonectomia e atualmente nessa grande pandemia do SARS-CoV-2. Como causa extrapulmonar, temos os casos graves de cifoescoliose, obesidade mórbida, gravidez nos últimos meses e na miastenia graves. Um outro padrão espirométrico bastante comum seria um padrão obstrutivo restritivo misto que temos encontrado bastante nos pacientes pós-sequelas da Covid-19. Numa manobra de capacidade vital forçada, encontramos um padrão obstrutivo restritivo misto quando encontramos uma capacidade vital forçada baixa, um volume expiratório forçado no primeiro segundo também baixo e uma relação VF1 sobre CVF abaixo de 30%. Os distúrbios misto obstrutivo restritivo muitas vezes são difíceis de diagnosticar pela espirometria, exigindo testes mais complexos de função pulmonar, por exemplo, a PET-sismografia corporal. Como característica espirométrica de um padrão obstrutivo restritivo misto, encontramos um volume expiratório forçado no primeiro segundo, com valores menores do que 80% do previsto, uma capacidade vital forçada também menor do que 80% do previsto e uma relação volume expiratório forçado no primeiro segundo pela CVF maior então do que 0,7, caracterizando então um distúrbio misto. Alguns padrões clássicos de curva fluxo versus volume nas doenças obstrutiva, obstrutiva grave e restritiva encontramos aqui a seguir. Na doença obstrutiva, encontramos um pico de fluxo expiratório reduzido na região média da curva, promovendo uma ligeira escavação. Na doença obstrutiva grave, encontramos um padrão steeple, um pico de fluxo expiratório reduzido com uma queda rápida. Por outro lado, num padrão restritivo, a forma da curva de fluxo por volume tem uma aparência normal, porém com um pico de fluxo normal, porém o seu volume é bastante reduzido. Resumidamente, temos os critérios diagnósticos da espirometria. Em relação à relação VF1 sobre CVF, ela está baixa no padrão obstrutivo e normal no padrão restritivo. A capacidade vital forçada está normal nos indivíduos normais, normal ou baixa nos indivíduos com padrão obstrutivo e uma capacidade vital forçada baixa nos indivíduos que apresentam um padrão restritivo. Em relação ao volume expiratório forçado no primeiro segundo, normal nos indivíduos normais, o seu valor em relação aos valores de referência nos pacientes obstrutivos está normal ou reduzida, e no caso dos restritivos, o volume expiratório forçado no primeiro segundo encontra-se reduzido. Em relação aos critérios de gravidade da espirometria, os distúrbios são classificados entre leve e moderado e grave em relação ao VF1 em porcentagem, CVF porcentagem e VF1 sobre CVF em porcentagem. O distúrbio é leve quando os valores estão situados em torno de 60% do limite inferior de normalidade. Está moderado quando encontrar-se entre 41% a 59%, e grave são os distúrbios da qual apresenta um VF1 porcentagem menor ou igual a 40%, uma capacidade vital forçada em porcentagem menor ou igual a 50% e uma relação VF1 sobre CVF menor ou igual a 40%, caracterizando então um distúrbio grave. Desta forma, a classificação dos achados espirométricos são classificados como um exame normal, um distúrbio pode ser ventilatório obstrutivo ou restritivo e pode ser considerado como leve, moderado ou grave, um distúrbio ventilatório misto pode ser com anormalidade obstrutiva e restritiva, ou um exame inespecífico, sem elementos capazes de identificar a obstrução ou restrição de forma clara.
Através dos valores obtidos durante uma espirometria, podemos classificar a gravidade dos indivíduos. Por exemplo, nos indivíduos portadores de fibrose pulmonar idiopática, uma capacidade vital forçada próxima a 50% dos valores de normalidade indicará uma doença em fase final. O ponto de corte de 50% é altamente específico, isto é, praticamente todos os pacientes com esses valores estão incapacitados. Um volume expiratório forçado no primeiro segundo, menor ou igual a 40% pré-broncodilatador, nos pacientes com distúrbio ventilatório obstrutivo grave, nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Este ponto de corte, além de indicar um pior prognóstico e redução da sobrevida, também demonstra uma limitação evidente para as atividades de vida diária e caracteriza isoladamente uma incapacidade. A fraqueza muscular respiratória também é um sinal de gravidade quando ela produz um padrão restritivo na espirometria, através da obtenção de uma capacidade vital baixa devido a uma queda da força muscular para mais de metade do normal. O sinal de alerta para desenvolvimento de falência ventilatória encontra-se em torno de uma capacidade vital menor do que 20 ml por quilo. Uma redução maior de 25% na capacidade vital, com mudanças da posição sentada para a posição deitada, é um sinal de fraqueza diafragmática.